Bom, então, bom dia a todos e todas. Ainda, possivelmente, não estaremos todos, mas enquanto eu vou aqui fazendo a introdução ao webinar, teremos ocasião de ir chegando. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Temos na nossa Direção de Serviços toda esta área ligada à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e neste domínio da segurança rodoviária, ou melhor dito, da educação rodoviária, insere-se mais este webinar. É um webinar dos muitos que temos vindo a realizar, este também essencialmente virado para alunos e, portanto, é uma perspectiva que temos que é tentar sensibilizar as questões não só através dos e das docentes, mas também ter os alunos envolvidos de maneira a que possam, de alguma maneira, ter a noção, a sensibilidade, o querer alterar, o querer transformar algumas destas temáticas que tanto nos preocupam. Gostava, antes de mais, de agradecer a todos os palestrantes, que depois já irei nomear daqui a pouco, ou a Joana Batista fará esse trabalho, mas gostava de agradecer também à minha equipa, que está hoje aqui presente, a Joana, a Elsa Matos, a Elsa Mota, e penso que não me falhou agora ninguém, mas dizer que é de um conjunto de pessoas que se acabam por transformar este webinar e tem uma característica muito específica e muito particular, no meu entender, e que me tem sido dada a conhecer por diversos professores e professoras que comigo se vão cruzando pelo país nos diferentes péritos que acabamos por fazer, que é o facto de ficarem como recurso. Portanto, este é um webinar que fica como recurso, que fica gravado, que está a ser gravado e depois pode ser utilizado nas escolas quando entenderem, como entenderem e na proporção que entenderem. Ou seja, ou na sua globalidade, cerca de 1 hora, ou em pequenos cercos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ok? Tudo aquilo que é dito será muito relevante, não preciso utilizar a minha parte, mas utilizarão com certeza as outras com muito melhor primor. Bom, vamos conversar sobre segurança rodoviária, fatores de risco de acidentes rodoviários enquanto condutores e peão. Portanto, enquanto decorre este desafio BP ao segundo, a DGE, em parceria com a Fórum Estudante, organizou 2 sessões sobre segurança rodoviária. Uma delas já aconteceu, foi a 26 de fevereiro. Convidámos essencialmente alunos do segundo e terceiro ciclos para conversarem sobre educação rodoviária e mobilidade sustentável. Estiveram connosco online 18 turmas de todo o país. Não conseguimos alargar muito o leque, também para podermos, enfim, ter retorno da vossa parte e podermos dar resposta também àquilo que vem desse lado. A conversa de hoje, à qual convidamos essencialmente alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário, ajustaram-se e será em torno do tema fatores de risco em acidentes rodoviários enquanto condutor e peão. Não nos esquecemos que a mortalidade em acidentes rodoviários é a principal causa de morte entre os jovens dos 18 aos 24 anos. E eu aqui tenho 2 palavras fantásticas para que tenhamos sempre em linha de conta quando vimos estes números e quando olhamos para esta realidade. A primeira é prevenção. E a segunda é prevenção. Ou seja, nós temos que prevenir. Nós temos que prevenir as circunstâncias, temos que prevenir o acontecimento, temos que prevenir a hipotética questão que pode surgir a seguir. Temos que ir prevenindo de maneira a que tenhamos condição e capacidade para dessa prevenção saírem os frutos da redução efetiva destes acidentes rodoviários entre os jovens, ou nos jovens entre os 18 e os 24 anos. A segurança rodoviária, usa-se dizer, envolve-nos a todos, mas é a todos mesmo, e portanto aos jovens também, de uma forma muito efetiva, muito real, e que tem que ser cada vez mais sentida, tem que ser cada vez mais através da envolvência de todos que se chegue a um fim comum. Neste contexto é necessário o acesso ao conhecimento de medidas e regras de circulação rodoviária, que muitos de vocês conhecem, muitas vezes também todos acabamos por as negligenciar, e estas regras de circulação rodoviária visam essencialmente o desenvolvimento de comportamentos mais seguros para nós individualmente e para os outros. Esta sessão conta com o contributo da Associação Salvador, na pessoa do Carlos Santos, da Prevenção Rodoviária Portuguesa, na pessoa da senhora Vice-Presidente da Associação, Rosa Pita, já muito trabalhada connosco e já muito
conhecida também, de vários, enfim, de vários contributos que em conjunto temos vindo a construir na tentativa de irmos obviando estes números e estas dificuldades que temos. Agradecemos a ambos, agradecemos também aos docentes que sentiram que ao se inscreverem com a sua turma ou grupo de alunos para esta sessão poderiam dar voz aos mesmos, trazendo aqui questões que são importantes e que fazem estes jovens refletir sobre que comportamentos devem adotar para uma mobilidade segura, seja enquanto peão ou condutor. Pronto, desejo-vos a todos uma boa conversa e digo-vos mais uma vez que todo este percurso que tem sido feito aqui na direção de serviços esta é uma linguagem mais para os professores e para as professoras, mas está claramente assente na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, no Decreto-Lei 55, no Decreto-Lei 54 e nas aprendizagens essenciais. E, portanto, é daqui que temos que retirar tudo e é daqui que teremos também que retirar as questões ligadas ao referencial, aos referenciais, melhor dito, para conseguirmos juntar os seus indicadores e os seus descritores com as diferentes aprendizagens essenciais das disciplinas. Portanto, este é o grande desafio. Espero que tudo corra como vocês estão à espera e que a Joana conduza a sessão como é habitual. Joana, força. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Carlos Sousa. Bom dia a todos. Bom dia também aos professores e às escolas que estão aqui conosco, né, para esta conversa. Como já foi dito, o tema de hoje vai ser fatores de risco de acidentes rodoviários enquanto condutor e peão. A primeira oradora é a doutora Rosa Pita, vice-presidente do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa desde 2009. Portanto, licenciada em Educação da Infância, é gestora de formação, responsável pela área de formação de segurança e educação rodoviária. Também é responsável pela produção de material técnico, de recursos pedagógicos de segurança rodoviária, tanto para alunos como para docentes. Também há a coordenação, realização de ações de formação no âmbito da segurança rodoviária dirigida a docentes e outros agentes educativos. Portanto, vou-lhe passar a palavra. Obrigada pela sua presença aqui hoje, doutora Rosa Pita. Obrigada pelas palavras gentis que me foram tecidas e agradecer também o convite à Prevenção Rodoviária Portuguesa para colaborar e para participar nesta sessão, nesta conversa com todos vós, com os alunos, sobre segurança rodoviária e, em particular, sobre os acidentes rodoviários e alguns fatores de risco. Tenho uma apresentação que eu vou passar a apresentar. Peço só que me digam se estão a ver ou não, Joana. Sim, sim. Estamos, não está em modo de apresentação ainda, Sim, sim, doutora sim, sim. Rosa. Era só para ver se tinha ultrapassado esta primeira fase. Muito bem, obrigada. Obrigada. Portanto, a prevenção rodoviária já foi apresentada e vou falar sobre, deixa-me só pôr aqui isto direitinho, sobre a distração e o álcool enquanto fator de risco e o sistema rodoviário. O sistema rodoviário é composto pelo utente, veículo e ambiente rodoviário, sendo que o utente temos os vários tipos de utentes, o peão, condutor e passageiro. O veículo temos os vários tipos de veículo e o ambiente. A interação entre estas três componentes dá-se o trânsito. Reparem numa coisa. Quando há uma falha neste sistema rodoviário, acontece os acidentes rodoviários. E é nessa perspectiva que estamos aqui hoje, para não haver falhas, para haver segurança e termos comportamentos seguros. Dizer-vos ainda que o trânsito se pretende seja seguro e fluido também. Vou falar em particular sobre a distração e como é que afeta o comportamento. A distração devido ao uso do telemóvel é feita de quatro grandes formas, através da distração auditiva, física, visual e cognitiva. Sendo que a distração auditiva distrai de que forma? O condutor deixa de estar atento aos sons do ambiente rodoviário, o que é que se passa no ambiente rodoviário, e para estar focado nos sons do telemóvel. A nível físico, quando continua de forma continuada a usar o telemóvel e não está com as mãos no volante. A nível visual, quando está focado no telemóvel e não no ambiente rodoviário.
E a nível cognitivo, quando de todo é a distração que mais afeta o condutor. Inclui pensamentos em que o condutor não está atento ao que se passa no ambiente, mas sim no que se passa na conversa que tem com as pessoas ao telemóvel. Trago aqui um pequeno filme que aborda esta questão, como é que distrai o telemóvel a tarefa da condução e como é que implica no seu comportamento, nos riscos e perigos. Repararam no filme, com a demonstração que foi feita ao estarem os telemóveis escondidos, a preocupação e com a simulação do toque de uma chamada, todos foram ver e deixaram de ter a preocupação de conduzir o automóvel ou o carro para se focarem, portanto, em atender a chamada de um telefone que nem era deles. Para além de falar ao telemóvel, temos o problema do texting, o ler e enviar mensagens, o consultar as redes sociais, tirar selfies. E mesmo o sistema mãos livres. Como é que afeta? O uso do telemóvel, de falar ao telemóvel, a capacidade de observação fica afetada gravemente, sendo que a atenção fica dividida entre o conduzir e o falar ao telemóvel, a consultar as redes sociais. Os olhos não ficam na estrada, mas sim no consultar tantas redes sociais, o texting, em que o risco de enviar e receber mensagens aumenta a ocorrência de acidente em 23 vezes, e o sistema mãos livres, que embora seja permitido, aumenta o risco de falar ao telemóvel 6 vezes. Então, podemos dizer que os passageiros também poderiam distrair o condutor através das conversas que vão tendo quando vão a viajar. É diferente, porque os passageiros, numa situação de maior risco, de maior intensidade de trânsito, até podem auxiliar o condutor a alertar para determinados perigos da situação que vai acontecendo e ou calando-se ou dando portanto, essa indicação e ajudar a ser um auxiliar para o condutor. Enquanto que o sistema mãos livres, esse sim é mais problemático. É permitido por lei, mas não há diferenças significativas em termos de segurança rodoviária ou falar com o telemóvel ou com o sistema mãos livres, porque a distração cognitiva aqui absorve a conversa e a atenção do condutor e não deixa de estar tanto atento à estrada. Não havendo diferenças significativas entre falar ao telemóvel com o sistema mãos livres e com o telemóvel na mão. O texting, se um condutor conduzir dentro de uma localidade em que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora e em média anda 15 metros por segundo, se enviar uma mensagem ou ler uma mensagem
tira os olhos da estrada 2 segundos. Durante este espaço de tempo, ele anda cerca de 30 metros que não está atento à estrada. Daí ser muito preocupante o enviar e receber mensagens, porque o tempo que demora a ler a mensagem é maior e não está atento tanto ao que se passa na faixa de rodagem. Do modo geral, os condutores que estão a usar o telemóvel têm comportamentos diferentes e afeta a sua condução segura no trânsito. Têm tempo de reação mais longo, têm dificuldade em manter a trajetória, em manter a velocidade, mais tempo para identificar sinais de trânsito e a processar a sua informação, tem um campo de visão mais reduzido, logo não processa toda a informação do que se passa à sua volta, mantém uma distância do veículo da frente menor, respeita mais vezes a regra de cedência de passagem. São uma série de comportamentos e de situações que afeta, portanto, o uso do telemóvel na condução. É proibido usar o telemóvel com o telemóvel na mão, a capacidade fica dividida entre as duas a atenção fica dividida entre estas duas tarefas e a distração cognitiva é a que mais distrai. Sendo que, tão bem como peões, afeta grandemente e é preciso ter uma preocupação maior em determinadas situações, embora não seja proibido, em termos de segurança, afeta bastante. Os peões, de um modo geral, andam mais devagar, têm mais dificuldade em escolher os sítios mais seguros para atravessar, em dificuldade em identificar os obstáculos, escolhem locais menos seguros para atravessar, têm menor probabilidade de olhar para o trânsito antes de atravessar. Portanto, afeta também muito o comportamento do peão. Não é proibido, repito-me, mas é crucial que, principalmente nas situações mais complexas, como seja o atravessamento, que abstenham-se de usar o telemóvel. Os auscultadores também tiram e retiram todo o som do ambiente rodoviário, bloqueiam os ruídos e os peões deixam de estar atentos a uma eventual situação de perigo ou de um condutor a apitar para algum risco. Portanto, é crucial que a sua não utilização. Já referi isto sobre o telemóvel e muito rapidamente sobre o álcool, porque já estou a ver que o tempo, senão, para não comprometer aqui a gestão do tempo e como é que afeta a tarefa da condução e expõe alguns riscos. O álcool, antes de mais, como é que é feito e entra no organismo e como é que é feita a sua eliminação. A absorção do álcool é muito rápida pelo organismo, e enquanto que a sua eliminação é um processo lento e pode demorar várias horas. Em média, um condutor elimina 0,1 gramas por hora. Eu vou passar, tinha aqui um simulador a seguir e que exemplifica esta situação. Dizer-vos ainda que a taxa de alcoolemia, portanto, a taxa de álcool no sangue é a mesma coisa, depende também do peso de cada pessoa, se é indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino, a quantidade e o tipo de álcool ingerido e respectivo teor alcoólico. A eliminação, como referi, é um processo lento, mesmo que tenham passado várias horas após a ingestão das bebidas alcoólicas, o condutor pode ainda não estar apto para conduzir em segurança, quer a nível físico, quer a nível psíquico. O simulador de álcool, este recurso está disponível no nosso site, mas depois posso-vos dar esta indicação mais direta para lá chegar. E tem as várias variáveis que podem ser selecionadas, indivíduo de sexo masculino ou de sexo feminino, o peso e aqui também com alimento ou sem alimento e as várias bebidas. Joana, estão a ver? Estamos sim. Ok, pronto, era só para saber que mudei de recurso e mudei de link, Muito estava bem. com algum receio. Então podemos ver aqui, antes de selecionar, uma menina, indicar aqui o peso, vamos simular aqui, por exemplo, um peso, 60 e com refeição,
ver aqui uma bebida, começa a ver vai ingerir uma bebida, escolhemos uma cerveja, reparem aqui, na vertical temos aqui as gramas de litro de álcool, a taxa de álcool, e aqui o tempo de eliminação. Passado 15 minutos, bebeu outra cerveja e já está aqui quase com 0,5 de taxas ilegais. Se virmos aqui, colocarmos aqui sem alimento, está ali mesmo no limiar de taxa ilegal e que afeta gravemente o condutor, as suas capacidades e a sua observação, portanto, que faz do ambiente rodoviário. Podem fazer, portanto, depois esta simulação, eu aqui só dei esta exemplificação como a taxa de absorção é rápida e a eliminação é muito mais lenta e demora, portanto, várias horas. Portanto, um indivíduo que à meia-noite tenha 2 gramas de álcool no sangue, só passado quase um dia, de 20 horas, é que está em condições sem álcool no organismo e conduzir, tanto em segurança. Muito lentamente, enquanto que a absorção depende daqueles fatores todos que eu referi, mas e é rápida, e enquanto que a eliminação é um processo muito lento. E afeta desta forma, afeta a percepção, a previsão, a decisão e a ação. O que é que isto quer dizer? Diminui as suas capacidades no condutor, dificuldade em processar toda a informação do ambiente rodoviário que passa à sua volta, identificar os riscos, na previsão de prever o que é que vai acontecer a seguir, a evolução daquela situação e a decisão em que tem dificuldades em decidir o que está correto e erra muitas vezes, e depois na ação, que com um tempo de reação muito maior, com maior descoordenação de movimentos, perturbação tanto das capacidades psicomotoras de um modo geral. Afeta, portanto, grandemente as capacidades do condutor. O risco de acidente é tanto maior consoante a taxa de alcoolemia do indivíduo, com 0,5 é de 1,4 maior ter a probabilidade de ocorrer um acidente, sendo que à medida que a taxa de alcoolemia vai aumentando, a probabilidade, portanto, de ocorrer um acidente também é muito maior, 1,8, 51 vezes maior de ter um acidente. Com peões, eu Temos estou que já mesmo a acabar. concluir, doutora Já Rosa, acabou, obrigada. acabei. Já falei. Pois foi. É, é mesmo a última, e só para dizer que com peões também afeta grandemente, só dizer que entre 2010 e 2019 morreram 1 em cada 5 peões de condutores autopsiados tinham taxas de álcool igual ou superior a 0,5 e destas 16% de peões tinham taxas de crime. Também o seu comportamento. O álcool também afeta, portanto, gravemente o comportamento dos peões no trânsito através da descoordenação ou da percepção que faz do ambiente rodoviário. Joana, já me podia ter cortado a palavra, que era assim para não comprometer. Obrigada. Dei-lhe ali os 5 minutos necessários, doutora Rosa. Muito obrigada eu pela sua participação. Vou passar agora então a palavra ao Carlos Santos. Tem 47 anos, natural da Covilhã, licenciado em Economia e trabalha atualmente como analista de processos de negócio. Aos 23 anos, a sua vida mudou drasticamente quando sofreu um acidente de moto que o deixou paraplégico. Esse momento foi um verdadeiro ponto de viragem, levando-o a redefinir os seus objetivos e a encarar a sua vida com uma nova perspectiva. O desporto tornou-se uma parte essencial do seu percurso e hoje em dia pratica várias modalidades, competindo atualmente em vela adaptada e rugby em cadeira de rodas. Além disso, adora viajar, conhecer novas culturas, algo que lhe permite crescer pessoal e profissionalmente. Acredita na sua importância para a sensibilização e para a prevenção da sinistralidade e partilha a sua experiência como forma de inspirar e alertar os outros para a necessidade de segurança e adaptação perante os desafios da vida. Obrigada, Carlos, pela sua presença aqui hoje. Vou-lhe passar a palavra. Bom dia, obrigado, Joana, pela apresentação também e obrigado pelo convite. Bom, de facto, eu vou falar aqui um bocadinho do meu percurso e o que é que me aconteceu. Eu estou aqui, faço parte, já foram apresentados aqui alguns números e eu, de facto, faço parte das estatísticas e confirmo as estatísticas que os acidentes rodoviários ocorrem maioritariamente nas camadas jovens,
Eu tive um acidente de moto, um acidente de viação quando tinha apenas 23 anos de idade. Portanto, falou-se aqui entre os 18 e os 24 anos. Portanto, eu estou nesses números. E de facto, o que aconteceu comigo em 2001, eu estava na altura, eu sou natural da Covilhã, estava na altura a estudar em Lisboa e as motas sempre foram e continuam a ser uma das minhas grandes paixões. Eu tinha moto desde os 16 anos, fui tendo várias motas e raramente ia de moto à Covilhã. Neste que isto tudo aconteceu num fim de semana em que eu tive que ir, a minha moto tinha sido, eu comprei a minha moto na Covilhã e tive que me deslocar à Covilhã para fazer a revisão da moto e tinha estado, eu tive um acidente um sábado e na sexta-feira tinha estado até às 4 da manhã em casa de uns colegas a fazer um trabalho, a terminar um trabalho para a faculdade, para uma apresentação que íamos ter na segunda-feira. E eu saí de Lisboa, perto, ainda não deviam ser 9 da manhã, e despistei-me antes de chegar a Castelo Branco por volta das 11. Bom, isto tudo para dizer que já foram aqui falados em vários fatores de risco, foi muito focado aqui o uso do telemóvel, condução sob o efeito do álcool. Eu não fui nenhum destes fatores. Eu acredito que tenha sido o cansaço, que também é um dos fatores de risco, porque eu dormi pouquíssimo essa noite e um fechar de olhos, para quem vai de moto, a moto só por si já é um fator de risco, porque nas motas, como se costuma dizer, nós somos a chapa, não temos chapa a proteger, não somos a própria chapa. E então só por si o andar de moto já é um fator de risco. E daí, para quem anda de moto, e alerto já, em forma de sensibilização também, é necessário adequar as condições, a forma em que se conduz uma moto, porque nós temos uma coisa, eu na altura tinha uma CBR 600, é uma moto que facilmente chega aos 260, 270 km hora. O meu acidente não foi devido a excesso de velocidade, mas o excesso de velocidade é também um dos motivos. E acredito que nas camadas jovens, principalmente, o facto, aquela sensação de adrenalina que os jovens gostam de ter, também associada à imaturidade, à inexperiência, o gostar de viver muitas vezes a vida no limite, leva-nos por vezes a situações destas que aconteceram comigo, e vocês de facto aqui não dá para perceber, mas eu estou numa cadeira de rodas e fiquei dependente de uma cadeira de rodas para fazer a minha vida. Na altura passei 4 longos anos, tive um ano de treinamento entre Coimbra, Alcoitão. Houve necessidade de reaprender a viver, é um choque enorme quando nós percebemos que vamos passar o resto da nossa vida dependente de uma cadeira de rodas. Felizmente é possível dar a volta por cima, mas há que evitar, porque sempre que se conseguir evitar, e acredito que essas ações de sensibilização, e quero acreditar que contribuam para isso, porque a vida dá uma grande volta. Eu consegui dar a volta por cima muito também, hoje em dia colaboro com a Associação Salvador, que faz um grande trabalho com pessoas que, como eu, têm dificuldades motoras, e foi talvez graças à Associação Salvador que eu descobri que era possível fazer muita coisa, nomeadamente os desportos, alguns dos desportos que eu atualmente pratico. Já experimentei um pouco tudo e é possível de facto fazer tudo. Uma vida normal como qualquer outra pessoa que não tem uma limitação. Eu já fiz ski, já fiz surf, já fiz paraciclismo, já fiz handball, enfim, experimentei um pouco de tudo. Atualmente compito porque não tenho tempo para mais, associado ao trabalho que tenho também. Optei porque não consigo mesmo. Estou a competir em vela adaptada e em rugby em cadeira de rodas. Portanto, resumidamente, este foi o meu percurso após ter tido um acidente de viação e estou aqui aberto a perguntas e acho muito importante e obrigado pelo convite. Mais uma vez reforço, fazermos estas ações de sensibilização para mostrar, e quanto mais cedo melhor, um, os perigos que há e o que pode alterar numa vida de um momento para o outro, o que a nossa vida pode mudar por causa de um acidente de viação. Sem dúvida, um testemunho muito importante, e ainda mais quando, pronto, quando a vida ganha outros contornos e uma nova perspectiva e novos também desafios que vieram, não é?
tirar do facto de ter acontecido este acidente, que foi sem dúvida transformador, mas que conseguiu de algum modo transformar numa força na sua vida. Obrigada.